Olá, alunos! Bem-vindos à nossa aula de Biologia da semana. Introduzindo, então, um novo tema aqui para vocês, que é um dos temas que mais caem, né, em provas de Enem, que é a evolução. Tá? Então, nós vimos nas primeiras aulas, assim, um pouco das características dos seres vivos, e nós vimos que os seres vivos, né, eles têm uma característica muito especial, que é a evolução, ou seja, os seres vivos eles evoluem, as espécies elas mudam, né, ao longo do tempo. E nem sempre essa evolução é algo positivo, tá? Às vezes não é algo positivo, às vezes é algo que leva à extinção de uma espécie, tá? Então vamos remodelar essa ideia de que evoluir é algo sempre bom, né? Algo positivo, nem sempre vai ser, tá? Então a evolução, na verdade, ela vai ter a ver mais com mudança e com diversificação, tá? Graças à evolução, né, que nós temos a diversificação das espécies, tá? Às vezes ocorre extinção, né, mas na maioria das vezes temos aí a diversificação das espécies. Então, uma forma de representar, né, graficamente a diversidade dos seres vivos é por meio de uma árvore da vida, como esta que nós indicamos aqui, né, com alguns animais, plantas, tá? Uma árvore da vida, ela representa basicamente que todos os seres vivos, eles possuem um ancestral comum, tá? Então, nós vimos, né, nas aulas anteriores, um pouco sobre a origem da vida, que o primeiro ser vivo provavelmente era um ser unicelular, simples, né, bastante simples, né, que era formado, né, somente por uma célula, tinha o citoplasma simples, não era complexo. E a partir desse ancestral comum, né, que provavelmente era uma célula procarionte, surgiram todos os outros seres vivos ao longo dos milhares de anos, né, de história de vida do nosso planeta Terra. Tá? E hoje nós vamos discutir as primeiras teorias que surgiram sobre a evolução, com dois pesquisadores muito famosos. Tá? O primeiro deles é o Lamarck, tá? Este senhor simpático que está aqui representado. Então, Lamarck foi um dos primeiros a apresentarem uma teoria para a evolução. Tá? Então, Lamarck, né, ele é responsável pela lei do uso e desuso, tá? O que quer dizer esta lei? Lamarck dizia que os seres eles evoluíam de acordo com a necessidade imposta pelo ambiente. Um exemplo clássico que nós temos é o pescoço das girafas. Então, de acordo com a teoria de Lamarck, o que é que ele dizia, né? Que as girafas, provavelmente, né, elas tinham pescoços curtos, como a gente está vendo aqui, né? E como, né, elas começaram a ter a necessidade, né, de alcançar folhas de árvores altas, né, porque por algum motivo não existiam mais árvores baixas, elas começaram a usar muito o pescoço, esticar o pescoço para alcançar essas folhas, e foi assim que o pescoço da girafa cresceu, ficou mais longo e permitiu ela capturar esse alimento aqui de árvores mais altas, ou seja, ela usou o pescoço e por isso o pescoço cresceu. Tá? Então, aqui temos algumas afirmativas acerca da teoria de Lamarck. Então, ele dizia o quê? Que o meio cria necessidades que induzem mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos, e que essas novas características conseguem-se pelo uso ou desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Mas aí, né, gente, não teria muito sentido. Por exemplo, eu escrevo muito,
Estou usando muito a mão, então essa mão vai ficar maior por algum motivo. Tá? Então, viu-se algumas falhas nessa teoria de Lamarck. E uma última proposição é que ele dizia que essas características adquiridas, elas seriam transmitidas aos descendentes. Então, a girafa que ficou com o pescoço longo, o filhote aqui já ia nascer também com o pescoço longo. Tá? Então, se você malha muito, faz muito exercício, fica musculoso, quer dizer que o seu filho também vai ser musculoso, porque você usou muito essa musculatura. Tá? Então, essas falhas na teoria de Lamarck, né, foram vistas por um outro pesquisador, que era o Darwin. Tá? Então, o Darwin ele chegou com uma nova proposta. Né? Ele viu algumas falhas nessa teoria de Lamarck. Então, como é que Darwin, né, explicaria esse surgimento do pescoço longo da girafa? Não foi pela lei do uso e desuso, mas foi pela lei da seleção natural, tá? A teoria, no caso, teoria da seleção natural, tá? Teoria da seleção natural que diz o quê? Que numa população de girafas ancestrais, provavelmente já existiam, né, já existia uma certa variação. Tinha girafas com pescoço mais curto, girafas com pescoço mais longo, tá? E essas girafas que tinham o pescoço mais longo, elas tinham uma vantagem, porque elas conseguiam alcançar essas folhagens aqui que estavam mais altas. Por isso que elas tinham a melhor chance de sobrevivência. Então, as girafas de pescoço curto, elas não conseguiam sobreviver muito tempo, acabavam morrendo sem deixar descendentes, enquanto as girafas de pescoço longo, né, elas conseguiam viver mais, porque se adaptavam melhor ao ambiente, tá? E por isso elas conseguiam se reproduzir e deixar descendentes que também já tinham o pescoço longo, tá? Então, quais são as proposições aqui, né, de Darwin? Né? Que o meio ele exerce uma seleção natural, ele não impõe, tá, uma condição, ele exerce uma seleção natural que vai favorecer os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente num determinado tempo. No seio de uma população, certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação. Tá? Então, esses seres eles estão melhor adaptados a essas condições de ambiente. Então, os mais aptos, eles vivem mais tempo, reproduzem-se e transmitem as suas características aos descendentes. Então, nós temos essa grande diferença entre os dois, tá? Entre os dois pesquisadores. Beleza? Então, Lamarck, né, pregava a lei do uso e desuso. E a ideia de Darwin era completamente diferente, tá? Ele falava que a evolução ocorria por seleção natural, tá? Então, vamos escrever mais uma vez aqui o uso e desuso. E aqui nós temos a seleção natural. Tá? Outro exemplo, professora, porque eu não entendi muito bem esse exemplo da girafa. Vamos ver como é que Darwin explicaria, né, a cor da pelagem de ratos. Né? Se vocês prestarem atenção, a maioria dos ratos que existem por aí são todos com essa corzinha cinza. Né? Então, como é que Darwin explicaria isso? Né? Ele falava o quê? De acordo com a teoria dele, né, os antepassados aqui desses ratos, né, essa população aqui tinha cores bastante diferentes, como vocês veem, uma gradação aqui, né, do mais marronzinho, cinza, até o mais claro. Então, essa população ela já tem características aqui diferentes, bem variadas, e ambientes diferentes podem favorecer uma característica em detrimento de outra, tá? Porque vai permitir uma melhor adaptação às condições do ambiente. Então, esses ratos eles vão viver mais, vão se reproduzir e gerar, então, descendentes iguaizinhos a eles, tá? Enquanto que esses ratinhos aqui mais amarronzados, né, eles não
conseguem se adaptar muito bem, às vezes chama a atenção de um predador, né? São devorados antes de se reproduzir e não deixam descendentes, tá? Então, ao longo do tempo, essas populações elas vão se modificando e vão gerando então uma nova espécie, ok? Então agora, gente, a gente vai treinar um pouco esses conceitos iniciais de evolução numa atividade que eu deixei para vocês, tá bom? E aí semana que vem a gente corrige e dá continuidade a este tema, beleza? Então bons estudos para vocês e até a semana que vem.